Pai, recebe a nossa gratidão. Nós podemos dizer que desde o nosso nascimento até aqui no dia de hoje, Tu nos tens sustentado, nos tens provido em todas as áreas da nossa vida. A nossa despensa, a nossa mesa tem sido abastecida pelo Teu amor. Nosso leito, o trabalho das nossas mãos tem recebido a Tua bênção. A nossa saúde tem sido renovada por Ti a cada manhã. O nosso descanso tem sido, Pai, realizado debaixo do Teu olhar, porque enquanto dormimos, Tu não tosquenejas, para nos guardar e nos dar aquilo que nós não merecemos, mas Tu nos dás pelo Teu amor. Então, Pai, tudo que temos, que vivemos e que recebemos, é produto do Teu carinho, é produto do Teu amor, misericórdia, graça e bondade. E o mínimo que Tu pedes de nós é que sejamos fiéis à Tua ordenança. Recebe o que é Teu, porque o fazemos na alegria do nosso coração. E a Tua palavra diz que temos que cumprir esta ordenança com alegria, porque os que assim fazem, recebem a Tua abundante graça. Porque muitas vezes cumprimos, mas sem alegria, e isso, Senhor, não há e não tem valor algum para Ti. Mas o precioso para nós é termos alegria em cumprir tudo que Tu pedes e obedecer a tudo que Tu ordenas. E isso nós o fazemos de coração. Dá sabedoria, direção no empregar desses valores, porque são Teus. Entregamos no Teu altar. E se o entregamos é porque agora, Senhor, Tu coordenas tudo. Cabe a nós obedecer a ordenança, mas o coordenar está através do Teu Espírito. Recebe, pois, dá capacidade, direcionamento aos que direcionam o emprego desses valores. E assim, em tudo, o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Podemos assentar. Paz do Senhor. Eu quero perguntar a alguém que nos visita pela primeira vez hoje. Tem alguém aqui que nos visita? Eu acho que somos todos domésticos. E eu não vou pedir, não é? Mas já pedindo, mas não vou pedir não. Eu vou só ensiná-los uma coisa. Deixa eu lhes fazer uma pergunta. Quando a gente entra na sala de aula, por que a gente senta no fundo? Vocês sabem, não? Hã? É para bagunçar mesmo. A verdade é essa. É para tacar papelzinho no que está na frente, né? Tem alguns que levavam até estilinguinho, assim, elastiquinho, na professora. Né? Então, na realidade, eram os piores que sentavam atrás. Né? Não preciso falar mais nada. Quando você entrar, senta aqui na frente. Não é gostoso estar perto? Hã? Ainda mais de irmãos. Então, no próximo culto, né, quando você chegar, não fica lá atrás, não. Vem para frente, porque é bom ficar perto.
Meus irmãos, queremos já agradecer a todos aqueles que colaboraram no renovar, no novamente estruturar as nossas mesas lá de trás. Terminaram. Ficaram lindas. Você vai, quando você for tomar um café, não, só café não. Quando tivermos cantina aí, creio, cadê o Wilson? O Wilson está por aí? Não. Está lá fora. Cadê? Ah, está aqui. O Wilson, domingo, vai pensando numa cantina espetacular. Conversa com a Lu, conversa aí com até a Fafá está ali, a Fafá é craque na costela. Então, conversa, vamos fazer uma cantina maravilhosa, e esses valores da cantina já não serão mais para as mesas, porque já estão prontas e lindas, mas agora é para os vidros, ferragens, mão de obra, para fecharmos lá atrás e não termos vento quando a gente põe o café com leite de manhã na EBD, né, que tem escola bíblica dominical, domingo de manhã, quando a gente senta para tomar o café com leite, esfria rápido. Então já não vai mais, nós vamos fechar lá, inclusive para o aniversário da igreja de setembro, mas nós precisamos da tua ajuda, né? Hoje, eu creio que não fica barato nada, né? Mas se nós dividirmos aí valores, que cada vidro está por volta aí dos 15, é isso? Não, 15 não, 15 é tudo. Pastor, não enfia a faca também, que é feio, né? Mas 15, de 15 a 20 deverá ficar entre vidros, mão de obras, ferragens, né? Que um pouquinho, o tesoureiro lá, um pouquinho mais. Eu quero abaixar, ele sobe, né? Mas os irmãos estejam prontos para nós também fecharmos lá. A igreja é tua, é minha, é nossa. Vamos cuidar. Isso aqui, meus irmãos, não é fácil manter, não. Então, da mesma forma que tiveram alegria nas mesas e Deus deu a bênção, né? Se prepare e nos ajude, não é agora para fecharmos tudo. Tem alvenaria, tem vidro, tem maçanetas lá, trincos, né? Tem ferragens, mão de obra. Então, peça ao Senhor que te dê condição de nos ajudar. Amém? Nós vamos ministrar a palavra num verso que vocês quase nunca ouviram. Abra aí a tua Bíblia, João 5. Querem ver como vocês nunca ouviram falar dele? João 5:39. Eu não sei por que o Senhor tem me inquietado a pegar todos os versos mais pregados, não só aqui, mas em todos os lugares, e recomeçar a examiná-los. E esse João 5:39, nós vamos ficar em pé. Nunca se esqueçam que quando pedimos para ficar em pé, não é doutrina da igreja, é bíblico. Jesus, quando abriu a palavra na sinagoga, todos se colocaram em pé. Neemias, quando abriu o livro na volta do cativeiro, todos ficaram em pé. Essa palavra exige reverência. Então, quando eu me coloco em pé, eu estou dizendo, vai ser aberto o maior tesouro da minha vida. Amém? Então, quando formos ler, louvado seja o Senhor, porque a nossa igreja tem aprendido isso, né? Às vezes em outros lugares a gente pede, né? E depois a pessoa, às vezes você escuta um falar para o outro, mas por que precisa ficar em pé para ler? Não pode ler sentado? É que nem quem ora, não pode orar deitado?
pode orar deitado. Você fala, Senhor. Pronto, não é uma benção. Vamos ler todos juntos. Vai, está até aqui. Vamos lá. Examinai as Escrituras, a vida eterna, e vamos avaliar esse verso hoje à noite. Senhor, fale conosco. Que o teu Santo Espírito ministre ao nosso coração. E que o nosso coração esteja aberto para no receber da tua palavra, entesourá-la, guardá-la, escondê-la dentro do nosso coração, da nossa alma, para não pecarmos contra ti. Nos abençoe agora na ministração e nos abençoe também no ouvir, para que aquilo que ouvirmos seja parte materializada de obediência na nossa vida. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Podemos assentar. A primeira palavrinha deste verso que nós lemos, diz o quê? Examinar. Por que não põe, leia a Escritura? Por quê? Não podia ser? Leia a Escritura, porque você cuida ter nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Podia ser, mas por que examinai? Examinar é procurar detalhes escondidos. É trazer a tua mente cativa ao escritor, ou melhor, ao autor. Quando eu quero compreender a palavra do Senhor, eu tenho que me colocar diante dele pedindo, dá-me, Senhor, a mesma visão para a qual, através da qual tu ordenastes escrever. O autor ordena, o escritor obedece, e nós somos privilegiados em ler, meditar e receber o que é verdadeiro e que vem diretamente do céu. Então, por isso, examinar. Ler, a gente lê qualquer coisa. Aliás, hoje, nós estamos vivendo um momento na existência do mundo, onde a internet ocupou o lugar e o tempo do examinar de tudo. Não há tempo para examinar, tal a velocidade da internet que traz só informação, não aprendizado. Porque não se tem tempo. Se você parar para tentar entender as informações, você fica para trás. A Bíblia, não importa se alguém diz que você ficou para trás, pare e medite. Ela tem coisas tremendas escondidas por detrás da letra. A Bíblia é espiritual. Ela não é literal. É literal pelo escrito, mas é espiritual pelas revelações que vêm por trás da letra. Então examine. Quantas vezes não ouvimos essa pregação nesse verso e nunca paramos para, mas escuta, o que quer dizer examinar? Examinar é eu entrar dentro dela e ela dentro de mim. É uma reciprocidade de amor. Por isso que eu tenho que ter amor pela palavra. E Tessalonicenses diz que o amor da palavra precisa estar em mim. Então tem que haver essa reciprocidade. Então examinais as Escrituras. Tem duas finalidades o examinar dela. Primeiro, qual é? Examinais as Escrituras, porque elas o quê? Vós tendes nelas o quê? Vida eterna. Ora, para pensar. O que é vida eterna? É a vida após a sepultura, que vai continuar. A sepultura não vai encerrar a nossa existência. Podemos dizer com alegria que a sepultura é a ponte desta vida para a vida eterna, desde que eu examine a palavra.
porque é ela que me traz a vida eterna, é ela que me caracteriza como integrante daqueles que vão herdar a vida eterna. E a outra coisa é o quê? São elas que me revelam. Sabe o que a Bíblia é? A Bíblia é a biografia de Jesus Cristo. O que é? Você já deve ter ouvido isso. Na realidade, o que é uma biografia? É o narrar, o descrever, ou em palavras, ou na escrita, dos detalhes da vida de um personagem na sua existência e importância. Isso é uma biografia. Ora, o que um escritor que escreve sobre a vida de alguém, o que ele faz antes de escrever? Ele estuda, ele escarafuncha, ele penetra, ele pesquisa de todas as formas os detalhes da existência de alguém. Para eu falar da vida de alguém, eu preciso conhecer os detalhes. Eu preciso examinar a existência do personagem. Eu preciso conhecê-lo por dentro e por fora. Aí eu posso escrever algo sobre a vida do biografado. Senão, como que eu vou falar? Quem é que pode falar do pai? Os detalhes da vida do pai. Quem pode? O filho. E quem pode falar da vida do filho? O pai. Porque conhece os detalhes, conhece o relacionamento, sabe as dificuldades de se relacionar, procura conhecer, antes de o biografado falar, procura conhecer o que ele deseja, o que ele tem necessidade, no que ele se alegra, porque como é bom, é chamado de surpresa, ainda eu não sou muito fã dessa palavra, mas como é bom eu conhecer o interior de alguém, o que gosta, para eu presentear. Agora é duro quando, você vai comprar um presente, aí você vem com toda alegria, olha, vamos lá para a esposa, olha, meu amor, hoje eu trouxe um presente para você. Nossa, amor, que alegria! Você lembrou de mim? Lembrei, eu sempre lembro. Aliás, eu não esqueço de você um minuto. E hoje eu te trouxe. Aí ela abre o presente e fala: ah, tá. Poxa, é bonita. Que bom, põe lá do lado. É duro isso. Você vai indo, daqui a pouco você não quer presentear mais. Mas você, quando conhece por dentro o gosto, cor, prazer, desejo de ter, a alegria de ter, é tão bom você presentear, porque quando abre o presente, a primeira atitude é voar no teu pescoço e te abraçar. Quando não gosta, voa no pescoço também, mas para enforcar, porque não gostou. Então, tudo é em função do que eu enxergo sobre alguém que eu quero falar dele. Como vou falar do que eu nunca ouvi, nunca vi, nunca prestei atenção? Isto é examinar. Então, normalmente, o fim de uma biografia, preste atenção por que eu li João 5,39. O fim de uma biografia de alguém, ela não é muito boa. O início da biografia é atraente. O meio da biografia é fascinante. Mas o fim da biografia é frustrante, porque normalmente o personagem morreu, por isso que está sendo a biografia dele. Então você começa de uma maneira empolgada, chega a ficar fascinado por descobrir
tudo o que aquela pessoa tinha e que te deixa impressionado, mas no fim o personagem morre. E você fica um tanto frustrado com essa biografia. Quem escreve sempre procura conhecer o que está mais escondido. Olha só que coisa tremenda. Hoje nós temos um problema sério. Quero que você abra a Bíblia em Colossenses 2, versos 2 e 3. Eu faço questão de ler. Hoje a ministração é simples, bem humilde, bem simples. Mas preste atenção, porque é na simplicidade que nós aprendemos tantas coisas. Colossenses 2 diz assim: para que os seus corações, diga assim, é o meu, para que os seus corações sejam o quê? Consolados. E o que mais? E estejam unidos em amor. E que mais? Enriquecido de toda plenitude da... E aí? Para quê? O conhecimento do mistério de Deus seja... Para que eu possa conhecê-lo, tem que ter algo aqui dentro. O meu coração precisa estar plenamente enriquecido de amor, de inteligência. E isto tudo, há necessidade para que os meus olhos se abram mediante a riqueza que há no meu coração da palavra. Quando eu sou privilegiado na riqueza do conhecimento das Sagradas Escrituras, a minha visão é desbloqueada. E eu começo a ver algo no personagem que eu vou biografar, que eu vou falar, que eu vou transportar. Eu vejo algo tremendo. Agora, para isso eu preciso ter a atitude que o salmista fala. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor. Primeiro, para o quê? Contemplar a formosura do Senhor. Ele é belo. Irmão, Jesus é lindo. Isaías 53 diz que antes, quando ele veio, quando ele assumiu a forma humana, em que ele viveu na caminhada desta terra, encarnado como homem, Isaías 53 é assim: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele veio, ele morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, está vivo à destra do Pai, e agora ele ordena que eu devo vir à casa do Senhor para contemplar a sua beleza. Então tem duas etapas. Para muitos, Cristo não tem o quê? Nenhuma beleza que atraia. Mas para quem tem os olhos desbloqueados e ungidos com colírio, como diz Apocalipse 3,18, rogo-te que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Quando eu unjo, e esta é o que? É a gota do Espírito Santo de Deus na minha visão, muitas vezes até cego sabe a beleza de Cristo, porque nós não andamos por vista, nós andamos por visão espiritual. Por isso quem é cego perdeu a vista, não a visão. Então eu preciso entender e conhecer mistérios gloriosos. Sabe por quê? Falar de Cristo muitos falam, mas o privilégio, a bem-aventurança é quando alguém chega perto de você e diz assim: mas você fala diferente. Eu não sei, você tem algo diferente.
Quando você abre a tua boca, sai coisas diferentes a respeito do mesmo personagem que todo mundo fala. Mas quando você fala, eu enxergo coisas profundas. Eu ouço. Crente, servo de Deus, come pelo ouvido. Porque a palavra diz assim: como o paladar prova a comida, os ouvidos provam as palavras. Então nós comemos por aqui. Então essa biografia, normalmente, ela me alegra no começo, mas a continuidade da minha caminhada parece que vai esmorecendo. Eu já não tenho tanto prazer em conhecer, parece que eu já desanimo, minhas forças parecem que se esvaem, começa a tornar-se rotina. Mas eu tenho que te falar uma coisa, viu, gente? Quer ver uma coisa? É que a maioria aqui já sabe, mas eu vou perguntar: quantos meditam na palavra meia hora por dia? Levanta a mão. Meia hora por dia. Levanta a mão, gente. Meia hora por dia. Nossa, que decepção. Eu não vou recuar, regredir. Eu vou para frente. 1 hora por dia. Bom, se meia já não tem. 2 horas por dia. Agora diga uma coisa para mim: se Deus manda eu meditar dia e noite, vocês acham que com 2 horas eu vou conhecer Cristo? Com 1 hora eu vou conhecer a Cristo? Com meia hora eu vou conhecer Cristo? Como é que eu vou enxergá-lo por dentro se eu não procuro os detalhes dele? Amados, não sou eu que estou puxando a orelha de vocês, é a palavra. É o Senhor que está dizendo: medita nesse livro dia e noite, porque tudo quanto fizerdes prosperará. Inclusive o quê? Você precisa ter inteligência e conhecimento e coração enriquecido para conhecer o mistério de Deus, que é Cristo. Por isso que Cristo é um mistério para muitas igrejas, e eu vou lhe dizer uma porcentagem um pouquinho avançada ou alta. No mínimo, 80% das igrejas, no mínimo, 80% dos que pregam não conhecem. Jesus é um mistério ainda. Ele quer que você saiba que as Escrituras, que o manual que Ele deixou, vai te conduzir para a vida eterna e vai te revelar quem Ele é. Irmãos, é gostoso sentar. Eu gosto de sentar na frente de uma televisão, gosto muito de reportagem. As reportagens que eu assisto hoje, né, não me deixa dormir muitas vezes. É só porcaria, só notícia ruim. E às vezes um filme, né, uma novela. Ninguém falou nada, gente. Vocês assistem, é? Não. A televisão prende, a internet prende. E a Bíblia não prende. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Quem quer ir para o céu aqui? Quer ir? Examina. Examina. Sabe a coisa gostosa que tem? É quando você abre a palavra e antes de abri-la, você vai dizer assim: Senhor, eu vou meditar na tua palavra agora. Senhor, eu não tenho conhecimento necessário para compreendê-la, mas eu quero meditar. Me ajude através da revelação do teu Santo Espírito. A letra mata, Senhor, mas o Espírito vivifica. Então me dá vida através da meditação dessa palavra. Faz isso. Você vai ver que quando você senta, você se esquece do costume que você tem de ficar à frente de uma internet, de uma televisão, ou seja lá do que for. E eu tenho que entender que a palavra está me dizendo para eu desfrutar a vida eterna,
Eu preciso meditar. Para eu conhecer Jesus Cristo, o personagem que eu quero descrever a sua biografia, eu preciso meditar. Porque muitos falam dele e nunca conheceram. Mas uma biografia sempre tem, não é, no final, a morte do seu personagem central. Mas eu vou falar de um personagem que morreu, mas ressuscitou e continua vivo. Esse convém falar dele. E eu vou pegar aqui alguns versos, né? Porque esse personagem, só ele é diferente. Só ele morreu e está vivo. É Jesus Cristo. Olha só, abra aí, em Mateus 16, nós vamos começar no verso 13. Esse personagem morreu, ressuscitou, está vivo e quer se revelar. E ele quer se revelar, e para que isso aconteça, ele faz uma pergunta. Verso 13. Vamos lá, Mateus 16, no verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia, o que ele faz? Interroga os seus discípulos. Ele não pergunta para quem não faz parte do rol de filhos. Ele pergunta para quem é filho, ele não pergunta para quem é bastardo. O livro de Hebreus diz que ele não trata com bastardos, ele só trata com filho. Ele não corrige bastardo, ele corrige filho. Você sabe o que é bastardo? É o filho que é gerado fora das condições normais. Os filhos de Deus são gerados por uma semente viva, incorruptível, e que traz para nós a marca da filiação. Quem olha para você, sem que você abra a boca, deve olhar e dizer, tem algo diferente. Ele é filho de Deus. Às vezes eu vou na estrada e tem aqueles para-choque de caminhão. Se tu és filho de Deus, aqui vai teu irmão. Eu falei, depois eu te conhecer. Não vou te aceitar como irmão assim não. Chegando, então, ele interroga os seus discípulos e faz uma pergunta para eles. Está ali os 12. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Perguntou para eles. Vai lá agora o 14. O que diz o 14? E eles disseram, uns dizem que tu és quem? João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. E outros? Um dos profetas. Jesus se satisfez com a resposta? Veja o 15. O que diz? E disse-lhes ele: e você? Quem você diz que eu sou? Agora, o que eu vou falar dele se eu não leio o que está escrito a respeito dele? Como é que eu vou? Sabe o que é essa ministração hoje tão simples? É nos ensinando de um pai para uma criança. Filhinho, senta aqui. Eu vou te ensinar como que você vai conhecer o papai. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu não vou para o 16. Eu quero que você responda para você mesmo. Quem é Jesus para você? Como você o enxerga? Você viu a resposta anterior? Volta aí ao 14, por favor, querido. Veja a visão diferente de muitos. O que é? Uns achavam que ele era
Ora, mas João Batista veio para preparar o caminho para ele vir. Outros achavam que ele era Elias. Outros achavam que ele era Jeremias. E outros achavam que ele era um dos profetas. Quer dizer, ninguém disse: eu te conheço. Jó falou isso. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Meus olhos se abriram. Eu sei quem ele é. Eu sei quem é. E Jó também respondeu: eu sei que o meu Redentor vive. Olha só. E que por fim se levantará sobre a terra. Mas eu sei que o meu. Para eu dizer meu, é porque eu tenho com ele uma intimidade enorme e ele está aqui dentro. Está aqui dentro. Eu sei, volto a repetir, muitos usam púlpito, pregam sobre ele, mas na realidade, Colossenses 2, de 18 a 23, diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu e estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Tem gente que prega a Bíblia carnalmente. E não digo qualquer um não, muitos sábios, segundo o que a sabedoria dos homens, falam da Bíblia, mas ela não tem autoridade, não tem poder, ela não faz nada, porque não fez na vida de quem prega. Adianta eu falar dele aqui, se eu mesmo não o conheço? O que vocês vão aprender? E vou dizer para os meus irmãos, todas as madrugadas, que tenho dobrado os meus joelhos, e eu tenho pedido ao Senhor que me desperte na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, e há vigílias que Ele me desperta, a quarta vigília da noite, que eu não consigo orar, de tão cansado, mas a maioria das vezes, eu só digo um tipo de oração: Senhor, eu ainda não te conheço, eu preciso te conhecer, revela-te a mim. Atende o meu pedido, Senhor. O meu coração, assim como a corça anseia por águas, o meu coração anseia por te conhecer. Revela-te a mim. Mostra-me quem tu és. Porque com tudo que eu tenho, que eu falo para a igreja, a minha vida toda dentro de uma igreja, Senhor, eu não conheço nada de ti. Porque tu és maior do que tudo. A tua beleza, se eu contemplá-la, Senhor, de uma forma assim, cristalina, eu morro, porque eu sou pó e pecado. A tua santidade nos mata. A tua soberania nos faz tombar. E nós achamos que o conhecemos. Agora eu vou então voltar a te lembrar do que falamos de Colossenses. Jesus Cristo ainda continua sendo um mistério. E tem um outro mistério que ainda nós desconhecemos. Está em Efésios 5:32. Põe para mim, por favor, Efésios 5:32. Olha aí, o outro mistério. Grande é este o quê? Mistério. Digo-o, porém, a respeito de... E a igreja também é um mistério, porque os homens estão falando de igreja, mas também não conhecem. Dois mistérios que precisam ser desvendados a mim, Cristo e a igreja. Por quê? Cristo e a igreja, cabeça e corpo. A igreja tem que estar ligada à cabeça.
Por isso, quando eu falei de Colossenses 2:18, o 19 diz assim, né? O 18 é, não permita, não é que ninguém te domine ao seu bel prazer. E o 19 diz assim, este que está se metendo em culto dos anjos, em coisas que nunca viu, e debalde inchado na sua carnal compreensão, não está ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado, vai crescendo em aumento de Deus. Não sabe o que é igreja. Vou lhes dizer, olha o privilégio que nós estamos tendo nessa noite, de buscar os dois mistérios do Senhor, Cristo e a igreja. Isto é imprescindível na vida de quem propaga Jesus Cristo. Por que o mundo hoje tem tido dificuldade de entender? Porque os que ministram estão ministrando um Cristo falsificado. Que o Senhor nos revele quem Ele é. E vai fazê-lo se eu desejar e ter sede de conhecê-lo. Ele prova que Ele está vivo. Esse personagem morreu, mas está vivo. Eu quero que você abra agora João 14, dos versos 1 ao 3. Vamos ver o detalhe que ele prova de que eu posso ter a biografia dele sem me frustrar com a morte do personagem. Vamos ver. João 14, de 1 a 3. Ele começa no verso 1 dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, há o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. O que ele fala agora? Vou preparar-vos lugar. E aí? O quê? Se eu for e vos preparar lugar, o que ele fala a seguir? Eu virei outra vez. Morto não volta, só volta quem está vivo. Jesus vai voltar. Eu vou preparar lugar e voltarei para vos levar para mim mesmo. Olha que coisa tremenda, gloriosa, de quem examina as Escrituras. A minha caminhada não se torna frustrante, porque eu sei que Ele vai voltar para me buscar. Ele não se esqueceu de mim, Ele me ama e Ele vai me amar até o fim, porque eu também o amo. Ele não depende do meu amor por Ele, mas eu dependo do amor dEle por mim. E eu peço a Ele: Senhor, me ajude nessa caminhada, para que eu aguarde a Tua volta. E quando Tu voltares, eu quero ter alegria de ver cumprido na minha vida isso. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. O que será que Ele vê em nós, hein? Veio para morrer no meu lugar. Sofreu punhadas, sofreu zombarias, arrancaram-lhe a barba, puseram-lhe uma coroa de espinho, furaram-lhe o lado com a lança, cravaram as mãos e os pés, derramou o seu sangue, teve sede e lhe deram vinagre, a zombaria dos sacerdotes, a zombaria do ladrão que estava à sua esquerda, a zombaria do povo que vinha, a zombaria de todos que o viam na cruz do Calvário, o pior título: maldito aquele que é pregado no madeiro. Apesar de tudo isso, e quando ele diz: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele disse: Pai, comprei a vida de cada um deles
com a moeda exigida, derramar do meu sangue, derramei. Eles agora trocaram de dono. O dono antigo não os tem mais nas suas mãos. Agora eu sou o dono deles. Aí ele diz assim: não peço que os tires do mundo. Sabe por quê? Paulo diz: melhor é estar com Cristo, mas se eu ficar nessa terra e isso me der a oportunidade de eu ganhar almas para Ele, eu prefiro ficar, porque quando eu for, eu vou levar muitos comigo. E for aonde? Até as nuvens, porque ele vai encontrar com a sua noiva nos ares, mas ele está dizendo: eu voltarei. Eu estou vivo. Eis que fui morto. Apocalipse capítulo 5. Eis que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E vou voltar para buscar os que examinam as Escrituras, porque esses têm a vida eterna e a esses eu tenho prazer de me revelar. Esta promessa torna o Senhor diferente de todos os personagens. E Ele pode voltar a qualquer momento. Ainda que possam não crer, eu já começo a encerrar. 2 Pedro 3, de 3 a 9. Eu acho, espera um pouquinho, irmãos, eu acho que não é de... Poxa. Está aqui, eu tenho certeza que está aqui. Eu vou achar. Alguém pode me ajudar, né? Porque eles falam assim... Passou tanto tempo, desde quando começaram as promessas, e até agora nada aconteceu. O mundo não crê. Olha, estão falando da volta dele há tanto tempo, e até agora ele não voltou. Esta promessa de que ele vai voltar, porque eles falam assim: onde está a promessa da sua vinda? Aonde? É 2 Pedro, irmãos. Eu estou no 1 Pedro. Desse jeito eu erro mesmo. Olha aqui, 2 Pedro 3. A partir do verso 3. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, agora é com a gente. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como 1000 dias. Ele vai voltar. Ainda que estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde os nossos pais morreram, está tudo igual, nada acontece. Abramos nossos olhos. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele não sabe o dia, só o Pai. Mas eu posso lhes garantir uma coisa: Ele já está em pé,
porque ele já sente do pai que está prestes à ordenança do pai dizer: filho, busque tua noiva. Porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. Busque tua noiva. E essa noiva não pode estar deformada, nem envelhecida, porque a palavra do Senhor, quando examinada, ela nos renova todas as manhãs. E encerrando, o Senhor Jesus nos adverte em Mateus 24:3. Eu só vou ler esse, eu ia ler do 3 ao 22, mas não vou ler não. Só o 3. O que diz Mateus 24:3? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele quem? Note que sempre ele só fala reservadamente com os seus. Não tem ninguém de fora aí. Hã? Em particular com seus discípulos, dizendo, os seus discípulos perguntaram: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa pergunta faz 2000 anos que foi feita. Já estavam preocupados com o fim do mundo e com o sinal da volta dele. O que ele responde no verso a seguir? Jesus respondendo disse-lhes, aí eu encerro, o quê? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Para eu não ser enganado, eu preciso examinar as Escrituras, meditar nelas, comê-las, contemplando a vida eterna e tendo os olhos abertos para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Entenderam por que examinar? Quantas vezes nós não ouvimos a pregação desse verso? Deus te abençoe, Deus te guarde, que a tua mente esteja aberta, os teus olhos desvendados, para contemplar os mistérios da riqueza do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Ore a Ele. Diga a Ele na sinceridade do teu coração aquilo que nós que estamos aqui vamos dizer agora. Feche os teus olhos e repita em voz alta. Diga assim: Senhor, eu ainda não te conheço, mas pelo que eu ouvi da tua palavra nesta noite, eu te peço, desvenda os meus olhos, abre meu coração e me revele quem tu és. Senhor, eu abençoo o teu povo, que tu possas nos atender no que te pedimos, e a tua bênção, a tua graça, a tua abundante graça repouse sobre nós, filhos teus, amados do teu coração, e debaixo desta bendita graça, tenhamos o privilégio de examinar, ser participantes da vida eterna e conhecer-te como tu és belo. Em nome de Jesus eu peço isto hoje e por todo sempre, com alegria dizemos amém. Amém, amados? Vamos louvar o Senhor encerrando o culto.